Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. A dor e a delícia de ser uma mulher de mais de 40 anos. Vida pessoal e profissional. Vida financeira, amorosa, espiritualidade, relacionamento, cobranças da sociedade e tudo que uma mulher de 40 passa. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Mulher de 40. No comando, Isabela Fortunato. Olá, meu povo! Olá, pessoal! Tudo bom? Mais uma tarde de quinta aqui no Mulher de 40. Hoje a gente tem hóspede, temos novidade, temos uma pessoa maravilhosa para conversar aqui com a gente, para falar sobre as dores e as delícias de ser uma mulher de 40. Eu vou deixar ela se apresentar. Vivian, vem aqui, se apresenta para a galera. Oi. Se apresenta para todo mundo, se apresenta, fala quem você é, o que você faz. Então, meu nome é Vivian Antonino, sou professora universitária, sou mãe por adoção de um casal lindo, estou gestante de Melissa, que pode nascer no meio do nosso programa, porque eu estou com 40 semanas de gestação, tenho mais de 40, né? E comecei essa vida materna após os 40. Sou eu no mundo. Isso te define, né? No momento, minha vida está em torno da maternidade. As crianças chegaram durante a pandemia e a gente está muito focado nisso nos últimos anos, né? Vivian, você sabe, né, que eu sempre menti minha idade. Eu passei 15 anos falando que eu tenho 25, né? Você sabe disso. Esse ano eu resolvi assumir que eu sou uma mulher de 40. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Antes de você ter filho, as pessoas enchiam seu saco para você ter filho antes dos 40? Sempre. Acho que eu não tinha nem vida sexual e as pessoas já queriam saber quando é que eu ia ter filho, né? E fora que eu casei a primeira vez muito nova, eu casei aos 24 e eu ouvi o tempo todo quando é que vem filho, quando é que vem filho. E eu sempre desejei a maternidade, isso é bem importante que se saiba. Mas minha vida foi ganhando os rumos que eu gostaria que ela ganhasse. Eu fui estudar, fazer mestrado, doutorado, estudar para concurso, e os filhos foram ficando para o momento que eu pensei ser o mais adequado. Mas as pessoas, o tempo inteiro, cobram filho, né? Gente, isso é muito chato, gente. Isso é muito chato. Não cobrem filho das pessoas. As pessoas vão ter filho assim que elas quiserem ter filho. Se quiserem ter filho. Se quiserem ter filho, exatamente. Quando a pessoa quiser, ela vai ter filho. Não cobrem isso da pessoa. Extremamente incômodo, né? Inclusive, houve um momento em que eu disse isso abertamente. Talvez conheça, dizendo assim, não me cobre, você não sabe da minha vida, você não sabe o que está passando por trás, você não sabe, por acaso, se eu estou tentando e não estou conseguindo, qualquer coisa nesse sentido, a gente não sabe da vida do outro. E as pessoas ficam naquela cobrança como se fosse apenas um fluxo natural, engravidar, parir e procriar. Exato, como se a gente nascesse para isso, né? Exatamente. E não necessariamente a gente tem todo um percurso a ser feito antes disso, né? Profissional, de estudo. Eu e a Vivi, a gente tem uma vida, um processo muito parecido, só que a Vivi encaminhou para os filhos depois dos 40. Me conta como é que foi essa decisão, Vivi. Olha, Isa, eu sempre quis ser mãe, como eu falei, né? Sempre quis, e eu tinha um discurso pronto desde os 18 anos, que eu dizia assim, eu quero filhos, eu não quero uma barriga. Então, para mim, tanto faz como esses filhos virão. Então, assim, no dia que eu anunciei para o mundo que eu iria ser mãe por adoção, não foi novidade para ninguém. As pessoas talvez achassem que fosse muito da boca para fora, né? Porque eu já vinha falando a vida toda. Mas, assim, quem estava mais perto sabia que era um desejo, talvez inicialmente com motivações erradas, mas depois, na maturidade, a gente vai entendendo, né, o papel dos filhos dentro da família e tal. Então, assim, não teve, como acontece com muitas mulheres,
a adoção, porque minha maternidade começou pela adoção, né? A adoção, para muitas mulheres, acaba sendo assim, a última opção, depois de muito sofrimento, depois de muitas tentativas de outras formas de ter esses filhos, e aí precisa passar por um processo de luto, de dor, né? E a adoção acaba sendo envolvida por muitos dramas. No meu caso, não foi, porque ela era a primeira opção, e eu dizia assim, ó, vou adotar e gerar ao mesmo tempo. E de fato. Aí, só que, mas o plano mudou. A gestação já estava fora de plano. É Deus, para quem acredita em Deus, que disse assim, agora vai e se Vai. vira. Segura que vai ser mãe de 3, sabe? De uma vez. Então, assim, para mim não teve muito drama, muita polêmica decidir pela maternidade, pela adoção, por exemplo. E Eu dei entrada. como é que foi essa decisão da adoção tardia, que não é também muito comum, né? Muito comum. Então, lá vou eu, fico me atropelando, quero falar tudo ao mesmo tempo, né? Quando eu estou no meu segundo casamento, e quando eu conheci meu atual marido, ele me disse logo, eu tenho muita vontade de adotar, e deu match isso, né? Porque ele queria, então a gente não precisou discutir, polemizar nada, era isso. E aí a gente dizia assim, tá, então vamos casar oficialmente, apesar de não ser necessário, vamos casar oficialmente, dá um ano e meio, e depois a gente resolve dar entrada no processo. Um belo dia ele chegou do shopping dizendo, eu vi umas crianças e eu pensei que meus filhos estão por aí em algum lugar e eu não quero esperar, não. E a gente casou no mês, no outro a gente estava no fórum com um papelzinho, eles vão achar que a gente é louco, né? Recém-casado lá, dando entrada no processo de adoção. E, inicialmente, a gente colocou o perfil de 0 a 6 anos, achando que era já uma adoção tardia. Mas aí eu comecei a estudar e percebi que 0 a 6 é o perfil da maioria das pessoas que estão no processo de adoção. Principalmente porque as crianças abrigadas, elas acabam tendo um comportamento mais infantilizado. Então, a criança de 6 se comportando como uma de 4 é quase um bebê, né? É verdade. Aí a gente começou a estudar e ficou pensando em ampliar a idade para 8 anos, por exemplo. E aí a gente ampliou para 8. E no final das contas, a gente acabou mudando de 1 para 2. E nossos filhos chegaram com 8 e 11 anos. Na verdade, 8 e 10. O mais velho fez 11 quando chegou para mim, na aproximação. A gente fez a festinha dele de 11. Então, assim, eu nunca desejei um bebê. É meio irônico falar quem está grávida prestes a parir. Que não. Eu nunca desejei um bebê, não era uma necessidade minha ter um bebê. E de algumas mães e a gente respeita isso super, né? Quem quer pegar no colo, né? Dar mamadeira e tal, não era meu desejo. Tem esse sonho, né? Cada um tem o seu, né? Inclusive, a terapeuta que lute comigo, né? Porque quando eu engravidei, eu dizia, meu Deus, não era mais meu sonho, não queria mais isso aqui, não estava dentro desse, né, do meu plano de vida ter um bebê, acordar de noite, passar, né, por toda essa demanda de um bebê. Então, a gravidez não foi planejada. De jeito nenhum. Foi um susto louco, eu acho que eu chorei umas 2 semanas dizendo, Jesus, o que eu faço com 3 filhos? Eu estou pronta para 2, eu não estou pronta para 3. E eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo muito sob controle. E a maternidade veio me mostrar que eu não tenho controle de nada, que são outras pessoas além de mim, que são crianças, mas que têm vontade própria, personalidade própria. E isso, assim, me desorganiza mentalmente absurdamente, porque a gente tem aquela ideia antiga de que criança está ali e deveria fazer o que você quer. E aí você vai percebendo que não é assim. Não é isso. Vai estudando e vai entendendo que é cada um de um jeito, e as demandas são enormes, mas... E adolescentes, né? Como é que é isso? Então, minha gente... Na verdade, assim, meus bebês, em 1 ano, eles estão em casa há 1 ano e 7 meses. Eles saíram de criancinhas para adolescentes, assim, pá, do nada, de repente, eu tenho adolescentes em casa, adolescentes que reviram os olhos e fazem birra, sabe? Eu digo, não, estava pronta, eu estudei,
infância, não era para eles estarem já na adolescência. E aí, assim, eu sou o tipo que estuda, né? Eu sou o tipo que vai atrás de livro. E aí lá fui eu louca agora começando a estudar sobre a adolescência, porque, meu Deus do céu, que Você vai fase, né? tudo ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa gosta de ter um em cada fase de desenvolvimento. A pessoa gosta de desafio, né? Você quer um bebê, um pré-adolescente e um adolescente para poder conseguir passar por tudo ao mesmo tempo. E tudo fora de ordem, né? Tudo fora de ordem, exatamente. Eu comecei pela parte mais difícil, eu acho, porque eu acho que a adolescência é a parte mais difícil. E aí agora eu volto pro começo, com Melissa que tá para chegar, né? Que maravilha. Me conta uma coisa. O que você acha assim, que pode ter sido de diferente de você estar passando por isso depois dos 40 ou se você estivesse passando por isso, por exemplo, nos seus 30? Então, eu acho que a maturidade que o tempo traz faz a gente olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? Um equilíbrio que eu tenho hoje. Eu até me considero uma pessoa equilibrada já há algum tempo. Mas, assim, Terapia? terapia, meu filho, terapia em dia há séculos. As pessoas precisam entender que terapia é vida. Então, assim, eu acho que esse estar mais madura me ajuda a olhar para as coisas com outro olhar, né? Olhar com outro olhar, ficou uma coisa redundante, mas tudo bem. Olhar com mais tranquilidade, tentar compreender numa outra perspectiva e, para além dessas questões, aspectos práticos, né? Meu equilíbrio financeiro, minha estabilidade que eu tenho hoje, casa, carro, condição de levar meus filhos para onde eu quiser, para pagar natação, de fazer terapia, porque todo mundo faz terapia aqui em casa. Então, isso faz muita diferença. Muita diferença. Você ter essa estrutura que chegou mais tarde, porque eu fui fazer concurso e tal, e aí é difícil, é demorado, mas aos 40 as coisas estão mais equilibradas para mim, pelo menos. Como mulher também, você sente esse equilíbrio como mulher, assim, depois dos 40? Ou você sentiu algum tipo de insegurança, tipo, ai, tô chegando aos 40, não tenho filho, tô chegando aos 40, sei lá, não vou ser mais desejada, não. Você teve algum tipo de grilo, assim, sobre os 40? Amiga, pessoa bem resolvida falando aqui, hein? Oi. Não tive, não. Assim, daquela coisa assim. Para mim, esses marcos que deixam as pessoas bem griladas, assim, sempre foram muito tranquilos. Os 40 em si não me assustaram, não. Pelo contrário, eles chegaram assim, dizendo a verdade, você tem 40 e é isso aí, mas juro que eu não percebo em mim fisicamente grandes diferenças dos 30 para 40, pode até ter. Mas eu, assim, de olhar e dizer assim, ai, mas aquilo, eu tô de boa mesmo, estive, eu acho que eu fiquei solteira entre um casamento e outro aos 35, que é, né, aquele meio de caminho ali. Mas eu tava, assim, tão tranquila na vida, que eu nunca tive aqueles grilos das pessoas, mas eu tô acima do peso, como é que eu vou namorar sem roupa, no claro, só tô no escuro. Eu nunca tive esses problemas, não. Eu sou bem desaforada, sabe? O meu esquema é assim, nunca olhar, olha pro outro lado. Mas tá tudo bem por aqui. Então, não tive os grilos, nenhum grilo assim dos 40. Hã? De autoestima, sua autoestima estava assim, super em dia. Nunca tive problemas com autoestima. Eu sempre estou cuidando do meu corpo, assim, para tentar estar saudável, mas eu sempre estou acima do peso. É uma característica minha, do meu biotipo, mas estar acima do peso, para mim, nunca foi sinônimo de estar feia ou não ser desejada. Sempre lidei bem com isso, na tranquilidade, ao mesmo tempo em que estou sempre correndo atrás de estar saudável, né? De estar mantendo as coisas e tal. O que eu percebi, por exemplo, foi que depois dos 40 ficou mais difícil emagrecer,
né? Mas também, assim, vamos combinar que eu quarentei na quarentena, né? E emagrecer na quarentena é um negócio, assim, surreal. Difícil. Difícil. Mas, assim, não tive problemas de autoestima. Não sou aquela pessoa também que sai por aí dizendo, sou linda, sou gostosa, não é isso, não. Mas não tenho grandes problemas com a idade e com aparência ou qualquer coisa assim. Não. E seu marido, como é que ele te vê, assim? Como é que ele te vê como mulher, assim? Meu marido é 5 anos mais novo do que eu, né? E os meninos dizem que ele parece mais velho do que eu, acho o máximo. Meu marido tem uma coisa muito de admirar e de ressaltar aspectos positivos, físicos. Sabe, você grávida, olhar e dizer assim, meu Deus, porque grávida a gente não se reconhece. Vamos partir assim para real, né? Porque as pessoas gostam muito de romantizar e de fazer aquela coisa. Eu olho e digo assim, que troço estranho. Que troço estranho, redonda desse jeito, assim, mas eu sei que é temporário e tal. Então, tô eu assim, achando esquisita, e ele é do tipo, esse programa passa às 2 da tarde, mas a gente pode falar, né? Ele diz assim, nossa, tá com bundão, tá gostosa. Maravilhoso, maravilhoso. É aquela coisa que você diz assim, não é possível, gente, eu tô com barrigão, ele tá conseguindo ver a bunda nisso aqui, sabe? Então, assim, com relação a isso, ajuda muito, né? Você Muito, né? tá lá, tá tudo equilibrado. É bem Não, bom. e é legal porque, assim, então você conheceu ele com os 35 e vocês estão, então, há quantos anos juntos? 6, quase 7. Perfeito. Então você entrou nos 40 casada com ele, você já entrou no relacionamento, então ele também te ajudou, né, a segurar essa autoestima lá em cima, né? Porque essa é uma preocupação que eu tenho muito com as pessoas que eu conheço, que é como segurar a autoestima lá em cima depois dos 40. Porque todo mundo, embora eu acho que a crise maior seja dos 30 do que dos 40, porque eu, pelo menos, também não tenho muito grilo com os 40, não tive muito grilo. Tive mais grilo nos 30, porque eu acho que eu era mais cobrada nos 30 do que nos 40. Mas o que eu queria mostrar aqui é que, estando casada ou estando solteira, a crise dos 40, ela não vem, porque a gente está com uma outra cabeça, uma cabeça muito mais, com a autoestima muito mais lá em cima, com uma cabeça muito mais centrada do que a gente da nossa essência, do que a gente era, né, 10 anos atrás, 5, 10 anos atrás. Né? Com certeza, com certeza. Acho que as coisas já estão resolvidas aos 40. Então, assim, quem chega para acrescentar ou não é mais uma pessoa na sua vida. E aos 30, se você parar, assim, eu não lembro se eu tive crise, mas aos 30 eu estava defendendo doutorado, eu não tinha o emprego público que eu tenho hoje, eu estava num outro momento de vida que realmente você é de muito mais cobrança, de muito mais instabilidade, né? Eu lembro, amiga, a gente estava num corre doido, não era legal, não. Não era divertido. Era necessário. Era apenas necessário. E a gente passou por isso que tinha que passar para chegar aos 40, né? Por favor. Aí agora parece mais um momento assim de recompensa, de poder curtir aquele pau puro que a gente deu lá atrás, né? Exatamente, é exatamente isso. Parece que a gente liga, eu vou falar aqui, né? Mas a gente liga um foda-se depois dos 40, né? Que pra gente tá, assim, a gente só quer o nosso bem-estar e é isso. A gente já sabe, já traçou o que a gente quer e a gente vai correr atrás do que a gente quer. A gente não tá aí para o que estão falando, o que não estão falando, o que estão deixando de falar. A gente não tá muito preocupado com isso, né? Definitivamente não estou. Eu tenho muita coisa para me preocupar dentro de casa. Do que isso. No trabalho, para saber do que as pessoas, assim, e você sabe que eu tenho um perfil na rede social, né? E aí as pessoas adoram dar pitaco. Mas dá pitaco de tudo da vida. Você posta um prato de comida, eles querem falar da quantidade. Se você bota
uma criança vestida, você vai dizer, tá com calor e tá com roupa de frio, do frio tá com roupa, tudo vai ter alguém. E sabe aquela coisa do tipo, aham, tá bom, obrigada. Já me deram, assim, dicas de gestação 1000. E eu só digo assim, vou fazer amanhã. Porque não tem disposição para discutir, dizer que não tem embasamento científico, eu tenho. Eu só digo assim, muito obrigada. Ah, porque eu sou mãe, há muito mais experiência que você tinha que fazer, eu digo, vou fazer. Já, já. Mas assim, não vou me indispor, gente. Eu tô bem, eu sei, eu tenho as minhas verdades, eu tenho com quem discutir as questões. Claro. E Tem você... pediatra para conversar comigo, tem psicólogo para conversar comigo, não vou ficar sofrendo com opinião. Não, e o que é legal, assim, de te ver, assim, é que você conseguiu montar uma rede de apoio nesse tempo todo muito forte. Você já tem uma família muito firme, né, muito forte, e você conseguiu montar toda uma rede de apoio. Ó, eu até arrepio, porque é lindo te ver, assim, eu vejo você florescendo, assim, e para mim você tá desabrochando, tá florescendo. E ver que você fez todos esses estudos e fez todo esse percurso para se tornar a mulher que você se tornou agora, que você está nascendo numa nova mulher agora, né? É lindo demais de se ver. Aliás, fala do seu perfil, fala desse perfil, que é um perfil maravilhoso. Olha, você está mandando muito bem nesse perfil, eu adorei. Olha que eu não sou nem mãe. Não precisa ser mãe, na verdade, a gente vai discutir, falar da vida, né? Meu perfil é eu sou mãe, ponto, que veio de uma história do povo dizer assim, é mãe adotiva. Não, minha gente, eu não sou mãe adotiva, eu sou só mãe, ponto. Esqueçam todos os adjetivos para a minha maternidade, né? Meus filhos são meus filhos e é isso aí. E aí a ideia do perfil é falar um pouco sobre adoção, para tentar criar um mundo, pelo menos inicialmente a ideia é assim, as pessoas que rodeiam os meus filhos, para que elas façam menos bobagem e atinjam menos os meus filhos falando bobagens. Então eu comecei muito postando assim, o que não dizer, o que não perguntar, para não ser invasivo, para não atingir os meus filhos. A ideia inicialmente bem egoísta era assim, eram os meus, vamos tentar educar os parentes e amigos para que eles saibam como lidar, porque parece ainda que a criança chegada por adoção é um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas ficam assim, que perdem até o bom senso e querem perguntar coisas que você não perguntaria para uma pessoa que você não tem uma intimidade absurda, querem saber de tudo, de um jeito, né? Que eu digo, gente, que desejo mórbido de saber, sei lá, do passado doloroso de alguém. Vamos falar do futuro, vamos dizer o que essas crianças têm daqui para frente, vamos parabenizar pela minha maternidade recente, sem querer saber o que eles sofreram, o que eles passaram e tal. Então, a princípio foi isso, mas tá crescendo, tá começando a crescer, tem pouca gente, a gente tem 1000 seguidores, mas assim, as pessoas estão no diálogo gostoso comigo, tô achando o máximo, porque a interação é fortíssima, e estou conseguindo educar. Então, agora mesmo teve um caso com uma famosa, e as pessoas vêm atrás de mim para tentar esse diálogo, para saber o que eu acho, e estão me ouvindo, estão me lendo, e eu gosto muito disso, de poder passar um pouco, porque, para além de mãe, por adoção, eu sou voluntária na causa da adoção em 2 grupos de apoio, um local, né, um daqui de Salvador, e um nacional. Então, a gente fala baseado em pesquisa, em estudo, a gente está bem focado para poder trazer o melhor, né, para as pessoas, para informar sobre a adoção, para mostrar que a adoção só é boa se ela for legal, ela só é segura e para sempre se ela for legal. Eu vi você falando do caso da Carol Nakamura, né? Isso. Que não foi uma adoção exatamente e tal. Então, assim, o perfil hoje tem uma ideia de educar, mas permeado com minha rotina, né? E hoje minha rotina está muito focada na maternidade biológica, mas se você for reparar, eu tento levar para o feed mais conteúdo de adoção e menos de gestação, porque tem muito perfil de gestante, se você quiser saber dicas de gestação. Mais dicas e questões e discussões sobre adoção são ainda um pouco restritas, tem grandes perfis maravilhosos, mas não tantos quanto as pessoas falando de gestação. Então, nos stories tem de tudo, mas no feed o foco é maior na questão da adoção, né? Para tentar educar.
Mas o Stories é um pouco da tua vida, né? E a tua vida agora é a gestação, mas você fala dos alunos, você fala, ó, vou cumprir prova, De você fala, tudo. Quer saber, minha amiga? Tá ali, até hidratação de cabelo vai rolar, porque se for do dia, vai ter, né? Mas, patrão, bota aí o perfil dela, tá no chat, só.mãe e ponto. Bota aí, tá no chat, bota aí para todo mundo poder seguir, porque vale a pena, vale super a pena. Vem cá, Vívia, deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque assim, somos mulheres de 40, ou seja, somos crias da década de 80. Como é que você vê a geração TikTok, que é a geração dos seus filhos? Então, olha, eu sou uma pessoa bem ligada nas redes sociais, você acabou de dizer, de mostrar o meu perfil, mas ainda assim a gente não vive para as redes e pelas redes. E eu tenho a sensação que essa nova geração parece fazer tudo o tempo todo para as redes sociais, só pelas redes sociais. Os meus filhos, apesar de terem 10 e 12, ainda não estão autorizados a ter rede social. Gente, a mãe tem, o filho não tem. Mas nem tudo que a mãe tem, o filho precisa ter. Eu acredito que é precoce demais, eu acredito que eles não têm maturidade ainda, e maturidade de desenvolvimento cerebral e tudo mais, para estar tão exposto o tempo todo. Então, aqui na minha casa, a gente tem limite de uso de aparelhos eletrônicos, de exposição à tela, e assim, não libero o tempo todo, porque eu acho que está tudo muito. Ainda assim, mesmo sem ter acesso direto, eles sabem todas as coreografias, eles sabem tudo, porque na escola tem sempre quem repasse, quem mostre, mas eu estou tentando proteger um pouco, porque eu sei que chega um momento que é inevitável, mas estou tentando proteger, porque eu acho que essa exposição excessiva não é legal. E se você for perceber, eu falo de meus filhos nos stories, mas eu não mostro o tempo todo. Na verdade, eu pouco mostro. Eu falo deles, mas eu evito estar mostrando tanto o tempo todo, até porque eles têm a privacidade deles e tudo mais. Então, assim, eu acho que precisa de um pouco mais de cuidado, e aí não é só celular, não. Celular, televisão, tudo para poder as crianças vivenciarem outras coisas fora das telas. É difícil, pacas. E exige dos pais um absurdo, porque aí a gente tem que ser criativo e a gente tem que estar presente, a gente tem que estar junto, fazendo junto, porque se você não faz, a tela é ótima babá, né? Larga lá que os meninos estão cuidados por todos os aplicativos, mas eu não acho que seja a coisa mais saudável, e aí eu encaro essa demanda de estar junto para ocupar o tempo deles, e é difícil. Você consegue, assim, visualizar o momento em que você vai ter que, tipo, liberar e que eles vão querer sair, por exemplo, que eles vão querer o celular e que eles vão querer ter rede social, que eles vão querer sair de casa sozinhos. Você consegue vislumbrar isso? Bom, eles têm um celular que eu dou aos finais de semana. Que aí eles falam pelo WhatsApp com os coleguinhas nos finais de semana, por exemplo. Mas eu digo, durante a semana, não. Mas eles têm um tablet que eles usavam para as aulas online, e aí tem limite de tempo para jogo, para vídeo e tal. A gente tem os acordos e tal. Então, eu acho que as coisas vão aos poucos. Não tem o final de semana, daqui a pouco vai ficar um pouco mais, é um para os dois, daqui a pouco vai ser um para cada. A gente vai observando a maturidade deles. É importante também lembrar que as crianças que chegam por adoção, eles chegam um pouco mais imaturas, porque falta aquela base de construção. E 1 ano e meio em casa, a gente está construindo muita coisa ainda. E eles entendem. Às vezes meu filho pergunta assim, vai demorar muito para eu ficar maduro? Eu não aguento. Oh, mãe, vai demorar muito para ficar maduro? Eu digo, então, me diga você. E aí eu vou citando alguns comportamentos, aí ele faz, vixe, vai demorar muito. Então, assim, eu estou tentando, eu estou preparando eles para essas questões do tipo, às vezes eu paro mais distante, digo, quero que você vá ali comprar tal coisa sozinho, fique de olho. Eu vou fazendo pequenos treinos, porque, assim, na nossa geração, com a idade deles, eu pegava ônibus, eu andava sozinha por aí, mas o mundo
tá diferente, definitivamente. Então, a gente vai colocando pequenas coisas, porque eu quero eles seguros no mundo e quero que vão logo, que possam estar tranquilos, né? Família, né? Não quero numa bolha. Tá Exato. tudo ok, mas a gente está preparando. Mas, assim, se eu dei R$ 10, o menino comprou R$ 10 de paçoca, não tá pronto ainda para eu largar ele com dinheiro. A gente vai fazer um treinamento aí de dinheiro para poder ir aprendendo a lidar. Não dá para ir para o shopping ainda sozinho se comprou R$ 10 de paçoca na escola, no primeiro R$ 10 que pegou na vida. É. Então, tem algumas questões, a gente vai trabalhando, mas, para mim, sempre... na verdade, eu sou super de boa. Uma vez o psicólogo deles disse assim, você tem que ficar tranquilo, achando que minha preocupação de entregar um celular na mão dele ia ser assim, porque ele vai procurar conteúdo sexual na internet. Eu digo, não tô nem aí pro conteúdo sexual, todo mundo vai ver uma hora na vida, curiosidade existe, e é isso, e é normal, o caminho é esse. Meu problema não é exatamente com o conteúdo sexual para um adolescente. Posição, né? Exatamente. Ou ainda uma inocência de entender, disse assim, mãe, não se preocupe, não. Alguém estava falando com ele no jogo, não se preocupe, não, mas eu perguntei a idade dele, ele disse que tem 12. Ele disse, mas filho, pode ser uma pessoa de 35 dizendo que tem 12. Ai, mas ele ia mentir assim, sabe? Ou então assim, não, esse daqui eu baixei, mas tem escrito livre de vírus. Eu digo, opa, livre de vírus, não vai ter vírus. Então ainda rola uma inocência. E aí a gente precisa ir trabalhando as coisas, porque a gente sabe, né? A internet é perigosa para criança, principalmente. E aí estou trabalhando, estou liberando as coisas, sim. Não quero preso, quero que eles estejam prontinhos para o mundo, e a gente vai fazendo esses solta daqui, puxa dali, para poder ir dando certo. Que legal, cara, que legal. E vem cá, o que você pensa para o futuro deles, assim? Como é que você enxerga o futuro deles? Minha filha, minha terapeuta ia dizer assim, viva o presente, deixa o futuro deles que é deles. Assim, de verdade, sem perspectivas, né? Hoje, eu penso o futuro deles assim, seguros, comigo, tranquilos. E hoje eu vejo que eles gostam de estudar. Então, eu acho que vai ter algum tipo de formação no futuro deles, acho. Apesar de ser professora com doutorado, eu acho que não é o único caminho para ser feliz e ter sucesso, uma formação universitária. Se for de seguir um outro caminho, o que desejar fazer direitinho, né? Vamos fazer a coisa bem feita. Mas não tenho essa obsessão por ensino universitário ser o único caminho, apesar de ser professora universitária, meus alunos me assistindo. Mas, assim, não tenho, assim, grandes planos, porque grandes planos trazem frustrações, hein, amiga? Frustrações, é verdade, é uma grande verdade. É verdade isso. Eu quero eles felizes. Já é um plano audacioso nos dias de hoje, no país em que a gente vive, né? Quero eles felizes. É verdade. E por perto, vou estar por perto para tentar garantir o máximo possível esse acesso à felicidade, do jeito que der. Mas também botando o pezinho no chão, porque o mais velho diz assim, quando eu fizer 18, que eu tiver um carro, eu digo, de onde que vai cair um carro com 18 anos? Meu filho, acorde para a vida. Eu precisei de 10 anos depois dos 18 trabalhando para juntar dinheiro e comprar um carro. Por que você acha que vai ter um carro aos 18? Porque ele disse isso. Então, assim, puxando o pezinho dele para a realidade, mas conscientes. Vem cá, agora vou inverter. Como é que é a sua mãe te vendo com 40? Minha mãe não me vê com 40. Minha mãe me vê com 15. Minha mãe me vê com 15. Pergunta ela aí, porque eu acho que ela não me vê com 40 de jeito nenhum, sabe? Minha mãe mora no mesmo prédio que eu e ainda bate na minha porta para me entregar saladinhas prontas se souber que eu tô querendo fazer dieta. Sopinha feita. Então, assim, agora, grávida, meu Deus do céu, por ela eu tinha ficado 9 meses de pezinho para cima, e aí ela fica, você não sabe ficar calma, você não consegue ficar quieta. E eu digo, mas quem disse que eu preciso ficar quieta, minha gente? Tá tudo bem, me deixe viver.
Então, assim, minha mãe não me vê com 40, ela apresenta ainda meu bebê. Constrangedor. Meu bebê. Constrangedor. Mas é isso. Numa situação, ela não invade os meus limites, ela respeita minha maternidade absurdamente, a gente dialoga muito sobre, porque somos gerações diferentes, com ideias diferentes sobre a maternidade, né? Gente, Mas ela ouve muito e ela diz assim, eu não vou fazer nada antes de falar com você, com o que tem a ver com seus filhos, e a gente vem tentando. Óbvio que ela é vó e vou sempre, né? Dar aquela escorregada, mas ainda assim é tentando acertar o tempo todo. A gente não tem muitos conflitos por conta disso, não. e vocês trocam muito, assim, coisas de maternidade, vocês trocam muita ideia, ela te dá muito conselho, você consegue aproveitar bastante coisa do que vem dela nesse sentido? Na verdade, a gente conversa muito tudo de tudo sempre, né? Minha mãe me teve aos 18, então a gente tem uma diferença de idade não tão grande, são 18 anos apenas de diferença, e a gente tem uma relação muito próxima e de muito diálogo com relação a tudo na vida acadêmica e tudo mais. E aí não ia ser diferente na questão da maternidade. Inclusive, diferente de muitas famílias, minha mãe entrou comigo em grupo de apoio, minha mãe assistia lives, minha mãe estudou sobre adoção. Então, assim, ela mergulhou de cabeça no processo junto comigo, e a gente troca bastante, muita informação de tudo, às vezes até discutindo mais coisas atuais do que como ela fazia ou qualquer coisa assim, porque ela tem lido e estudado questões contemporâneas junto comigo, sabe? Então, sim, a gente troca e a gente conversa muito de tudo, mas de maternidade é nosso foco, né? Não tem Ai, como. gente, que legal. E eles com a avó, como é que são? Um grude, um grude que eu digo, meu Deus, larga essa avó um pouco, pelo amor de Deus, a avó precisa respirar. Agora, por exemplo, para eu ter um pouco de tranquilidade, falar com vocês, eles estão com a avó, que é 7 andares para cima, né? Eles têm, na verdade, assim, ó, eles são de São Paulo, né? E eu de Salvador. E quando a gente começou, que se conhecia, a gente fez as chamadas de vídeo, né? Foi um mês de chamada de vídeo, a gente se conhecendo. E eles pediram para conhecer a avó, que eu tinha mostrado numa foto. Eles perguntaram: a próxima chamada não dá para ser com a avó, não? Antes de qualquer coisa. Aí eu fui pedir autorização ao pessoal da vara para saber se eu podia botar outra pessoa ainda nesse processo e tal. Aí eles tiveram um momento com a avó. Depois, quando a gente já estava lá junto com a outra avó, eles têm uma demanda forte assim com essa coisa de vó. Que E legal. se dão super bem. Super, super bem. Que legal. Então a família do Lucas também estão toda inteirada, né? Tá tudo tranquilo. Na verdade, assim, não houve problema de aceitação de meus filhos. E você sabe que eu sou meio desaforada, né? Se um dia houvesse, as pessoas também não me diriam. Eles iam só pegar o banquinho e sair de fininho. Porque eu não ia aceitar ou tolerar qualquer coisa que tivesse, né? Questionamentos Não aos meus acho nem, filhos. não acho nem questionamento, mas eu acho que é o que você falou, eu acho que é uma coisa que requer estudo mesmo, porque a gente vem cru, né, em matéria de adoção, eu acho. Completamente. A gente não faz ideia do que pode encontrar numa adoção tardia. Você, por acaso, imaginaria que a adoção tardia pode ter uma regressão e você ter um menino de 11 anos engateando pela casa falando Gugu Dadá? Nossa, Ninguém nunca. imagina. Eu tive, gata. Eu queria sair da sua barriga, eu queria ser um bebê aqui. Questões assim que fazem eles viverem outros comportamentos e que você pode se assustar, mas o psicólogo diz maravilhoso, ele está vinculado a você, ele está se vendo tanto com você que ele está tentando viver o que ele não viveu. Se você não estuda, você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, o menino ficou doido. Socorro, faço o que agora? Mas se você estudou, você diz, beleza, isso ia acontecer, que Ser, bom que aconteceu logo, significa que a coisa está dando certo, você vai, acolhe, conduz e passa, e segue, né? Então, existem comportamentos que são esperados, a regressão é esperada, os testes,
Eles querem saber se você é um adulto confiável. Eles passaram por adultos não confiáveis. Claro. Será que você é confiável? Será que seu amor é de verdade? Será que você não vai devolver? Será que você não vai desistir disso quando ele fizer um... Então, assim, tem uma fase de birra, assim, meu Deus do céu, que é pra testar mesmo, né? para ver como é que você vai lidar com isso. É inconsciente, mas acontece muito com praticamente todas as crianças em adoção tardia. Se você está preparado, não é, fica um pouco mais fácil, né? Não é que você diga assim, nem ligo, não, você liga, você estressa, Não, porque assim, mas você diz assim, ok, tá dentro do script, né? Tá dentro do previsto. Tem muita coisa assim, sei lá, compulsão alimentar, porque de repente está tendo comida disponível e não tinha comida disponível no abrigo, a coisa é regrada no horário, de repente vê e pode comer qualquer hora, qualquer coisa. Aí Então, começa coisinha assim que a gente não faz ideia que pode acontecer e que está lá na literatura. É só você se dispor a estudar um pouquinho. Ou nos grupos de apoio, a gente faz vários resuminhos e põe para o povo. É só ler os resuminhos que a gente põe para eles também, né? Nossa, que legal. Ó, gente, então segue o perfil Sua Mãe e Ponto. Para vocês, para quem tiver interesse nesse assunto de adoção e maternidade, para vocês também até se chegarem a esses grupos de apoio, né? Porque eu acho que isso deve ser super importante, né, Vivian? Com Tá certeza. dentro dos grupos de apoio para você poder ter essa rede de consulta, né? Dessas literaturas e dessas questões todas para poder estudar, para poder se atualizar e poder discutir com pessoas coisas que nem todo mundo, que não estão em todo lugar, né? Que não está nos livros. Deve ter muita coisa que não está nos livros, né? Que você vive na hora. Encontrar, poder conversar com quem vive ou viveu aquilo lá de verdade, né? Então, você vai pegar coisa da prática, e ouvir o pai por adoção. Então, assim, isso ajuda pra caramba. E quem passa pelo meu perfil e diz assim, quero adotar, eu já vou encaminhando para os grupos de apoio, que eu quero mais é todo mundo estudando junto comigo. Ai, acho o máximo. Vou te fazer uma pergunta que eu já te fiz, tá? E aí agora vai ser uma pergunta da Isabela mesmo. Como é que é a adoção para mulher solteira? É igual para mulher casada, falando legalmente, né? Não tem nenhuma mudança do processo, nenhuma restrição. Então, assim, vai fazer uma adoção monoparental, né? Só o homem, só a mulher. Uma adoção de casal homossexual, por exemplo, né? Não tem diferença, nenhuma diferença. É tudo igual, o processo é igual, o tempo é igual, é tudo exatamente igual, não há diferenciação. Vai procurar a vara da infância do município, vai levar os documentos solicitados, vai passar por entrevista com psicólogo assistente social, vão visitar a sua casa e então você vai entrar na fila da adoção. Esse processo inicial, assim, de ser avaliado para entrar na fila pode demorar até 1 ano. E se você for de um município muito pequenininho, que tenha poucos técnicos trabalhando, pode demorar mais um pouco ainda. É fora do prazo legal, mas é o que de fato acontece, uma demora um pouco maior para entrar na fila. E aí, então, você entra na fila para esperar pelo seu filho. E a depender do perfil desejado, a espera pode ser maior ou menor. Você falou que você esperou quanto tempo? 17 dias. Eram 2 crianças, uma com mais de 11 anos, né? Então, eles estavam, assim, completamente fora do perfil que a maioria quer. Mas quando se deseja um bebê, você pode esperar anos, né? 7, 8 anos, aí, assim. Pode ser uma espera muito longa, a depender do seu município. Ai, que maravilha, Vivian. Olha, muito obrigada por ter vindo. Mel, muito obrigada por ter esperado. Muito, muito, muito. Ai, todo mundo, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por ter aceitado esse desafio. Eu acho muito importante que você saiba também, Vivian, do seu papel nesse perfil em relação às outras mães, às outras mulheres que querem seguir esse mesmo caminho, né? E que precisam de apoio, não precisa, por exemplo, eu tô aqui, né, solteira, sem pretensão de ter filho, e ainda assim eu sinto que você me dá um apoio ali nesse perfil, então eu me sinto apoiada ali nesse perfil, é um perfil muito importante,
Estou gostando muito do seu trabalho, tá maravilhoso, é muito legal ver que te ver mulher, além de te ver professora, além de te ver mestranda, além de te ver doutoranda, é maravilhoso te ver mulher, te ver mãe, é maravilhoso mesmo. Te desejo tudo de melhor, obrigada por ter vindo. Se você quiser se despedir, se despeça da galera. Muito obrigada, adorei estar aqui. E a gente ficou assim até 45 do segundo tempo esperando para ver se eu ia parir ou não, né? Ainda bem que Melita deixou eu vir. Fico feliz que, de alguma forma, meu perfil ajude algumas pessoas. Ele era despretensioso, era para quem estava assim, ao meu redor, mas espero que ele possa multiplicar conhecimento sobre adoção, né? E chegar em mais gente, levando a informação do que é uma adoção segura, legal e para sempre. É isso, obrigada, gente, pela oportunidade de falar sobre adoção aqui, que é sobre o que mais tenho vontade de falar nos últimos tempos. Ai, maravilhosa, obrigada, gente. Um beijo, bom final de tarde, bom final de quinta e bom fim de semana para todo mundo. Beijo. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.